Voltamos no segundo bloco. Eu passo a palavra para a professora Ana Basílio para darmos prosseguimento à nossa conversa. Professor, um tema que me parece sempre atual, que já era tratado no código anterior e que voltou ao código no artigo 300, é a questão da possibilidade da tutela provisória que seja a concessão de tutela provisória que seja irreversível. Quer dizer, o atual código veda, o artigo 273, parágrafo 2º do código anterior também vedada, mas a jurisprudência não é muito pacífica com relação a esse tema. Qual é a visão do senhor sobre a irreversibilidade da tutela provisória? Bom, mais uma vez, assim, só para que nós uniformizemos a terminologia, porque isso que você falou, muitos processualistas, à luz dessa premissa, dizem não é possível cautelar aqui, é possível... Não, o que estabiliza não é a tutela. O que é irreversível, desculpe, não é a tutela. O que é reversível é o efeito gerado pela tutela antecipada, que é um efeito fático, né? Eu quero 10, o juiz antecipa a meu pedido 5. Então, isso pode ser irreversível. E segundo o código, se for irreversível, o juiz não pode antecipar. Essa é a letra da lei. Todavia, e aí acho que nós devemos levar em consideração alguns princípios, algumas regras de interpretação, quando há conflitos não só de normas, como também de princípios, eu preciso partir de uma premissa, ou seja, qual é a finalidade desse dispositivo que impede a antecipação de tutela quando o efeito antecipado é irreversível? A finalidade é não frustrar o contraditório a que o réu tem direito, porque se antecipada a tutela, principalmente se isso ocorrer em caráter liminar, o réu vai suportar uma consequência contra a qual ele não pôde se insurgir, e se essa consequência é irreversível, o problema está morto ali, resolvido ali, sem que ele tivesse possibilidade de influir na convicção do juiz de que aquilo está errado. Essa é a ideia do legislador. Agora, fala. Agora, professor, uma questão que gerou muita instabilidade na vigência do código anterior sobre irreversibilidade é a seguinte: a primeira seção do STJ, que tem por competência tratar de assuntos relacionados ao direito público, ela dava um entendimento à irreversibilidade bastante rigoroso, até porque trata de causas que envolvem direito público. Já a segunda seção, há vários precedentes abrandando o requisito da irreversibilidade. Então havia duas posições, de certa maneira, diferenciadas. Como é que o senhor vê isso à luz do novo código? Não só à luz do novo código, essa situação, no meu modo de ver, não se alterou com o novo código. Basicamente, a ideia é a mesma, ou seja, a premissa que eu estabeleci: não vamos antecipar algo que, ao ser antecipado, se torna irreversível, em razão principalmente do contraditório. Mas é o que eu estava dizendo. Nessa situação, nós precisamos pensar que o valor protegido pela regra é o contraditório. Todavia, muitas vezes nós temos situações cuja não antecipação gera de forma inexorável um prejuízo para aquele que a requereu. Então nós temos de comparar muitas vezes os valores envolvidos, né, para verificar qual deles é mais relevante, é mais importante, e sacrificar eventualmente aquele outro que não tenha tanta relevância, tanta importância. Um exemplo claro é da transfusão de sangue. Há determinadas religiões que proíbem transfusão de sangue, né? E veja, se alguém precisar de transfusão de sangue, um menor, por exemplo, e os pais adeptos dessa religião não concordam, nós temos de um lado uma consequência quase inafastável: vai morrer, porque precisa daquilo, é uma coisa. E de outro lado, se eu antecipar, torna-se irreversível, porque não dá para tirar o sangue depois se for julgado improcedente a demanda, né? Então, você como juíza faria o quê? Eu compararia os valores.
A ideia da ponderação. Há quem deteste falar em ponderação. Não, mas há situações que nós não podemos fugir. Não tem como fugir de ponderação. Né? Eu tenho aqui duas garantias constitucionais. Contraditório e vida. Eu opto pela vida, se puder salvá-la, desde que haja um mínimo de plausibilidade do direito. Eu acho alegado. que nesse caso o juiz tem que exigir muito da plausibilidade, né? Se ela é irreversível, Sim. Eu acho que Olha, eu te dou dois exemplos, um dos quais eu julguei, e o outro que é um fenômeno nacionalmente conhecido, ou seja, há uma decisão de um antigo presidente da República que foi cassado. Né? A gente agora precisa explicar qual presidente foi cassado, porque se caça presidente toda hora. Né? Não foi a presidenta, foi o presidente. Né? E porque ele, no primeiro dia do mandato, ele fez o quê? Congelou todo o dinheiro depositado em poupança, deixando uma quantia ínfima para que as pessoas pudessem sobreviver. Muitos morreram, muitos se suicidaram, negócios foram por água abaixo em razão disso. Mas tudo bem. Bom, qual foi a reação daqueles atingidos por essa medida? Foram ao Poder Judiciário e propuseram demandas, mandado de segurança, ou ações cautelares. Antigamente a chamatura era cautelar, né? Não havia essa preocupação em distinguir cautelar de tutela antecipada. Nós vivíamos muito melhor assim do que... Tá? Você pedia cautelar, é satisfativo, não interessa, é cautelar. Então, a vida era muito mais simples assim. Né? O processualista entrou, complicou. Muito bem. Os juízes, invariavelmente, eu não conheço decisão diferente, concediam a liminar ou a tutela antecipada ou a cautelar, seja lá o que for, e o meu dinheiro bloqueado, eu ia ao banco e levantava. Mas bem, isso não aconteceu por quê? Numa demanda, uma ação direta de inconstitucionalidade movida contra o poder público em face desse bloqueio, ela ficou 5, 6 anos parada no Supremo e nunca foi julgada. Né? Aí cessou o prazo do bloqueio, ela perdeu o objeto, porque todo mundo pôde retirar o dinheiro. Né? No Supremo é assim, eu peço vistas, eu tenho 20 dias para devolver, mas eu posso demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, que não tem. No STJ também, muitas vezes acontece isso. Não há nenhuma... consequência. Nenhuma consequência. Né? E regra sem consequência, ela não é cumprida, né? Infelizmente. Pois bem, eu levantei o dinheiro numa liminar. Vamos imaginar que o Supremo tivesse julgado aquilo rapidamente, aquela demanda, e tivesse dito, é constitucional o bloqueio. Vem o governo para mim e fala, escuta, devolve o dinheiro. Eu falei, não tenho mais dinheiro. Acabei, eu gastei, eu fui a Paris e acabei com o dinheiro, não tenho mais. A finalidade desse bloqueio não era ficar com o meu dinheiro. A finalidade era enxugar os meios de pagamento, porque com isso pretendia-se eliminar a inflação. Né? Não deu certo, evidentemente. Pois bem, essa tutela cautelar, antecipada, liminar, tal, ela teve, nesse caso concreto, uma eficácia irreversível. Né? Eu não posso voltar ao status quo. E ela foi concedida. Eu, hoje, diria o seguinte, você quer o levantamento do dinheiro? Você tem de me demonstrar que você necessita do dinheiro para a preservação de um bem maior. Porque senão você vai ter direito ao levantamento quando eu julgar procedente a demanda, visto que você não tem razão para antecipação. Agora, eu preciso do dinheiro porque eu preciso fazer uma cirurgia e sem dinheiro eu não posso fazer cirurgia. Essa antecipação foi concedida apenas à luz do quê? Da plausibilidade. Não se cogitou do risco de dano. E essas medidas pressupõem de urgência, pressupõem os dois requisitos. Né? A jurisprudência não levou em conta o risco de dano.
você pede por quê? Porque eu quero, eu tenho uma viagem a Paris e eu preciso de dólar, o dinheiro é meu, eu vou a Roma amanhã, eu não posso ir sem dinheiro, não posso comprar euro, tá lá. Então você libera o euro para. Agora, eu quero liberar porque eu tenho uma doença incurável e eu preciso sanar isso sem ter nada, e tal, isso custa dinheiro. Né? Aí... É o que o professor Marinoni fala sobre o assunto. Ele diz que você não pode deixar perecer o direito provável para subsistir o direito improvável só por causa da irreversibilidade. Bom, aí não acredito nem do provável e improvável. Vamos imaginar que ambos sejam prováveis, ambas as teses sejam verossímeis. Eu tenho de verificar, diante dessa verossimilhança dupla, qual o bem ao ser sacrificado é menos importante do que aquele que se pretende proteger. Né? Se há uma ponderação, os exemplos que eu dei aqui da vida, transfusão de sangue, fica muito claro fácil optar. Né? Mas eu tive situações, e isso demonstra bem que essa questão é uma questão que ocorre com frequência, né? Em que eu, lá no tribunal, quando desembargador, recebo um pedido, um recurso contra uma decisão do juiz de primeiro grau, e nesse recurso pedia-se que num determinado, uma cidade do interior, onde se realizavam jogos universitários, a polícia foi lá e falou: isso aqui não tem segurança para fazer jogo, vou interditar. Aí os organizadores, os jogos vão começar amanhã, está interditado aqui, nós vamos ter um problema sério. Né? E impetraram mandar segurança ou uma demanda e pediram tela antecipada. O juiz negou, né? Aí veio para mim. Se eu conceder, é irreversível, porque o jogo vai ser amanhã. Né? Se eu não conceder, talvez seja irreversível, porque está cancelado, vai ter que fazer outro jogo e tal. O que eu faço? Aí eu tenho que ponderar os valores. Ou seja, cancelar um jogo, eu vou causar prejuízo econômico e tal. Manter o jogo, eu vou colocar em risco a vida das pessoas, segundo aquilo que eu tenho, os laudos que eu tenho. Né? Eu mantive a decisão do juiz, eu não concedi, em razão dessa ponderação. Qualquer decisão que eu adotasse ali seria esse ponto é bem interessante, porque a irreversibilidade ela tem que ser analisada no caso a caso. Caso a caso. Você não tem irreversibilidade que podem resultar satisfatoriamente em perdas e danos. Sem maiores problemas, mas há casos que não. Por exemplo, normalmente quando você está lidando com o direito à vida, que é esse caso da transfusão de sangue, ou quando em relação às medidas provisórias que visam o fornecimento de medicamentos também, nesses casos me parece mais claro e nesse exemplo essa ponderação. Nesse meu exemplo, até a sua lembrança é muito boa, porque vamos imaginar que, como eu fiz, eu não concedi. O jogo não se realizou. Vamos imaginar que os organizadores tivessem um prejuízo em razão disso. Eles teriam condições de propor uma demanda ao Estado dizendo o seguinte: a avaliação que o Estado fez estava errada, porque tinha segurança, vamos fazer uma perícia, vamos provar, e eu quero indenização pelos danos que eu sofri. E a irreversibilidade nessa hipótese é ainda mais relativa, porque esse jogo pode se realizar em outra data. Tá certo? Perde-se aquele direito de realizar no dia X, mas não se perde o direito de realizar o jogo ainda posteriormente. É impossível realizar, eu não vou correr o risco, colocar em risco a vida das pessoas, segundo o que o... Agora, o oposto disso é o seguinte: isso aconteceu na minha escola, na minha faculdade. Os alunos da faculdade organizam anualmente festas, né? Metade do tempo é aula, metade do tempo é festa. E durante as aulas eles têm que organizar as festas. E numa dessas festas, o diretor da faculdade, que não gostava muito das festas, era meio tradicional, assim, ele chamou bombeiro, esse pessoal que faz exame para aferir a segurança da faculdade. E o bombeiro falou: não tem segurança. Olha, para dizer a verdade, nem para dar aula tem segurança, quanto mais para fazer festa, não tem saída de emergência, tá complicado. Não, aí ele falou: não tem segurança, não realiza a festa. Os meninos foram lá do centro acadêmico, impetraram mandado de segurança
né, contra essa decisão. Na verdade, impetravam a mandado de segurança não contra a decisão do diretor, mas contra a decisão do poder público que interditou para a festa aquilo lá. Impetravam a mandado de segurança. Foi lá distribuído a um juiz de primeiro grau lá de São Paulo. Qual seria a decisão razoável? O que você está colocando em risco aí? De um lado, a festa dos alunos, a diversão, não sei o quê, cujo cancelamento... O direito à felicidade. E o outro é o direito à vida. É felicidade em termos, pode ser infelicidade, talvez você não sabe o que vai acontecer ali. Alegria. A gente não sabe o que vai acontecer ali. Então, mas essa, de qualquer forma, ela podia ser realizada. Essa podia ser realizada outro dia. Já tinha lá escola de samba, já tinha barril de chope, não sei o quê, mas tudo isso dá um jeito. Agora, se há um problema de segurança lá e alguém morre... Claro, é irreversível. Agora, você acha que o juiz concedeu ou não concedeu? Concedeu. Concedeu, teve a festa e tal, não houve problema nenhum. Irreversível, não dá mais para cancelar a festa. Que bom para esse juiz, imagina se acontece alguma coisa. Eu não quis correr esse risco no estádio de futebol. Nunca quis. Não, ainda mais sendo pela autoridade pública. Se fosse um reitor que fosse um sujeito mais antiquado, até poderia considerar isso, mas o poder público, pela autoridade competente, faz um laudo, diz que não pode ter o evento. Juiz corajoso, juiz festeiro. Eu tenho a impressão que o juiz era egresso da faculdade. Então ele participava daquelas festas e não conhecia a tradição. Mas tem também uma parte de valoração da prova. Nós já tivemos situações aqui que o lançamento do VLT do Rio foi objeto de um pedido de tutela antecipada da SEG. Lançamento do quê? Desculpa. Do VLT, foi objeto de um pedido de tutela antecipada da SEG, dizendo que haveria uma hecatombe aqui no Rio se ele fosse de fato inaugurado, porque haveria uma inundação, já que alguns canos estourariam. Isso de fato não se consumou. Então tem uma ponderação técnica. Mas também. Aí eu te pergunto então, para efeito de concessão da tutela antecipada, cautelar, o juiz houve pedido nesse sentido? Nesse caso houve pedido e ele foi inicialmente concedido para suspender? Para suspender, mas posteriormente, com a apresentação de pareceres técnicos consistentes em sentido contrário ao do poder público, foi cassada essa liminar. Ou seja, há uma avaliação técnica a ser ponderada. Eu vou levar em conta o seu exemplo para nós voltarmos um pouquinho na primeira pergunta. O poder público pediu a liminar, o juiz concedeu e suspendeu, é isso? É exatamente isso. A construção da linha. Vamos imaginar uma situação em que o poder público não tivesse recorrido, mas a parte contrária pediu o prosseguimento do processo, né? E não houve estabilização, então, concorda? Concordo. Tá? Porque a estabilização depende da omissão dos dois, da concordância dos dois. Não concordou, eu quero continuar, eu não quero só essa tutela provisória, eu não quero só estabilidade, eu quero resolver isso definitivamente com cognição exauriente, e prosseguiu. No curso desse processo, a decisão não recorrida. No curso desse processo, o juiz se depara com esses laudos, esses estudos que revelam a absoluta falta de plausibilidade do direito. O direito não é verossímil, o direito é lugar. O que o juiz pode fazer? De ofício, no meu modo de ver, revoga a liminar. Revoga a liminar. Claro, revoga a liminar. Não tem estabilização nesse caso. Por se tratar, qual é o nome da tutela? Provisória. E se é provisória, não há preclusão para a parte. Ela não recorreu, não pode recorrer. Mas eu, juiz, posso modificar diante de novos elementos. Só não poderei fazê-lo se estabilizar, porque estabilizou, o processo se extingue. Esse é um outro ponto. Mas será que pelo princípio da demanda, como a iniciativa da parte é importante para iniciar o processo, é claro que depois ele segue atos de ofício, mas
como envolve o direito de uma parte em contradição com o outro, não teria que haver requerimento, ou que seja até do MP como... A minha resposta é uma resposta que não é, assim, digamos, é uma resposta polêmica, para dizer o menos. Né? Eu acho que o princípio da demanda é um princípio... nós temos que ser rigorosos com o princípio da demanda em relação ao pedido da tutela definitiva. Mas em relação ao pedido da tutela de urgência, principalmente, eu não considero tão importante o princípio da demanda, a ponto de, nós conversamos um pouco antes, eu admitir a concessão de tutela de urgência de ofício. Eu acho admite isso porque nós somos juízes, então nós temos a vivência do peso que você sabe que uma coisa que dar ou não dar uma tutela antecipada. A minha ideia sobre processo, já estudo processo há quase 40 anos, infelizmente. Né? Infelicidade dupla, porque eu fui me dedicar a processo. Podia me dedicar a tributário, uma coisa mais. Né? E, em segundo lugar, faz 40 anos. Faz 40 anos significa que eu tenho pelo menos 60, né? E tem mais 60. Então, a minha visão mudou no momento em que eu passei a ser juiz. Porque aí você se depara com problemas que precisam ser solucionados. O Ilha está aqui, não sei se ele concorda com a gente. A interpretação, ela... do processo, para mim, ela foi. Mas eu faria uma ponderação, professor, porque ao conceder de ofício uma tutela, nós sabemos que a parte em benefício da qual foi concedida a tutela depois terá que indenizar a outra parte no caso de que não prevaleça a tutela. Ela pode não executar a tutela. Essa é uma ponderação. Essa é uma ponderação. Veja bem, essa é uma ponderação feita por aqueles que não concordam. Então, eu tenho duas outras ponderações. Primeiro, você me concedeu de ofício uma tutela antecipada. Eu não quero correr o risco de perder e ter de indenizar. Eu fico quieto. Eu não movo nenhuma... Eu não peço nenhuma providência para a efetivação daquela tutela. Mas ela vai ter que ser efetivada. Muitas vezes ela produz efeitos no mundo jurídico no momento em que ela foi proferida. Mas se ela pode ser por obrigação de não fazer, pode já gerar no mundo jurídico uma alteração. Se esse comportamento gerou um prejuízo e essa decisão foi injustificável naquelas circunstâncias, se o juiz agiu dolosamente, ele responde pessoalmente. Se ele não agiu dolosamente, se agiu com culpa, o Estado responde. Então quem responde nessa situação é o Estado, não é a parte. Porque claro, aí eu acho que está tutelando o interesse público. Você pode, a parte pode tornar-se solidariamente responsável se ela adotar providências visando para cumprir aquilo. Professor, só que agora eu não fiz nada, eu sou autor. O juiz me deu uma decisão favorável. Eu fico quieto, não quero. Mas de ofício, independentemente de qualquer ato meu, ela já causou dano. Foi extraído o mandato. Então vai lá brigar com o Estado, vai brigar com o juiz, não comigo. Agora, mas o problema é que a responsabilidade civil, ela estabelece a relação direta de causalidade. E se a liminar foi deferida é porque havia uma ação e houve uma provocação. Não, desculpa, a liminar foi deferida de ofício, diferente. Mas a ação a liminar é acessório de um principal. Não, peraí. Eu propus a ação, estou esperando um resultado definitivo. O juiz me concede de ofício uma tutela provisória. Ato ilícito pressupõe ato de alguém, relação de causalidade entre o resultado e o ato praticado, né? Culpa ou dolo e prejuízo. Causou prejuízo, teve culpa ou dolo? Minha não, eu não agi. Teve ato meu? Não, eu não pratiquei ato. Teve relação de causalidade entre o prejuízo e o comportamento? Não. Então não tem, eu não pratiquei ato ilícito. O juiz praticou eventualmente. A legitimidade entre o Estado e a responsabilidade objetiva do Estado. O Estado juiz. O juiz é o Estado ali. Sim, mas no ato ilícito, nesse caso, se é ilícita a concessão de ofício. Não, mas o que nós estamos fazendo, pressupondo aqui, é que ao agir de ofício, o juiz extrapolou seus poderes e concedeu algo numa situação que não deveria ter concedido.
que no final E a foi confirmado. Então, ele E o problema da teve responsabilidade do Estado, ela independe do elemento culpa, do elemento subjetivo. Eu sofri dano por um ato do juiz. O Estado que se volte contra o juiz regressivamente, se verificar que o juiz claudicou, agiu mal. Bom, professor, Ana, Márcia, estamos chegando ao fim do bloco. Essa discussão é muito relevante. Acho que a gente pode prosseguir no próximo bloco, porque o senhor tocou num ponto importante, que é a possibilidade do juiz de ofício revogar a tutela provisória. Conceder e revogar. Vamos conversar mais sobre isso no terceiro bloco. Okay?